começando mais um Storylândia e hoje nós vamos conversar com o Rafael Zimichuti. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Rafael. Ele é escritor de romance policial e suspense. E, Rafael, já conta um pouco pra gente sobre esses gêneros que você atua dentro da literatura. Conta um pouco dos segredos do escritor Rafael. Eu comecei quando eu li pela primeira vez Sidney Sheldon, né? Assim, passou um caminhão por cima de mim, foi uma experiência assim, eu sempre falo que foi uma experiência transcendental, né? A história é dividida em antes e depois de Jesus, eu falo que eu sou dividido entre antes e depois de Sidney Sheldon, né? A minha carreira literária. Então eu tenho essa experiência, essa maneira de escrever, né? De capítulos mais curtos, de trazer os cliffhangers, né? Então eu gosto bastante. E depois, obviamente, fui conhecendo outros autores como Dan Brown, o próprio James Patterson, que eu conheci recentemente. Então, basicamente, eu acabei migrando, né, dos romances convencionais para os romances policiais, suspense, drama, que hoje em dia ele tem mais uma nomenclatura chamada Smart Thrillers. Então é mais ou menos essa linha de segmento que eu tenho trabalhado hoje em dia. Mas você já escreveu algum em outro gênero? Ou você só Já conta eu aí? tenho livro de diversos gêneros, né? No começo eu tinha, para quem já leu Khaled Hosseini, do Caçador de Pipas, A Cidade do Sol, eu segui um pouco essa linha sem saber, sem conhecer, mas eu acabei, no começo, seguindo essa linha. E depois eu acabei trazendo, né, depois que eu li Sidney Sheldon, eu falei, cara, foi a primeira vez que eu li um autor e eu tive inveja dele, sabe? Falei, poxa, eu gostaria tanto de escrever igual ele, gostaria de ter o time dele, os personagens cativantes que ele escreve. Aí eu acabei migrando, né, dessa parte mais Khaled Hosseini e fui para um lado mais Sidney Sheldon, Dan Brown, George Martin. É a linha que eu sigo mais hoje em dia e a linha assim que a minha escrita realmente acabou ganhando o gosto popular. Você também é um leitor, que a gente já conversou antes, você é um leitor voraz, né? Você já contou pra mim que Sim. você é muito fã de Agatha Christie também. Na linha da sua escrita, esses são seus autores que te inspiram, mas na parte de leitor, o Rafael Leitor, quais são os autores assim que você é fascinado? A Agatha, ela foi a primeira, né? Então, assim, quando eu entrei na faculdade de Direito, do qual você é professora aí na Facamp, eu entrei em 2002 e me obrigou a começar a ler. Então, o primeiro livro que eu acabei pegando para ler foi um livro da Agatha Christie, O Caso dos Dez Negrinhos. Hoje ele tem uma nomenclatura diferente, né? Hoje se chama E Não Sobrou Nenhum. É considerado o melhor livro da Agatha Christie. Mas apesar de eu ter lido os 85 livros dela, ela não é uma autora que me influencia. Acho que são coisas diferentes, né? Eu Sim. gosto dos livros dela, mas, como eu falei, os escritores que realmente me influenciam, que eu leio, eu sempre leio uma média de 5 livros ao mesmo tempo. Meu Eu sou meio Deus. diferente das pessoas, né? Então, assim, eu sempre leio um livro, né, inédito, estou sempre lendo um livro inédito. Eu sempre leio uma biografia, preferencialmente de rockstars, que têm vidas muito loucas, assim. Então, assim, sou fissurado por biografias de rockstars. Sempre leio ou seja, do Sidney Sheldon, do Dan Brown. Estou sempre lendo um desses dois. Hoje em dia eu estou lendo James Patterson também, que é o que chega mais perto da minha escrita. Sempre leio muito também livros de liderança, especialmente John C. Maxwell, do qual até tive a oportunidade de tirar uma foto com ele e tudo mais esses dias atrás, né? Legal. E acabo pegando o livro de uns amigos, né? Inclusive o seu recentemente, né? Participou da minha lista de leituras. Então, eu tenho uma meta de leitura. Então, eu sempre leio uma média de 1.000 páginas por semana, assim. Então, não para, né?
Eu sigo à risca o que o Stephen King fala sobre um grande escritor tem que ser um grande leitor. Nossa, é legal. Eu admiro você por isso, porque eu também li o livro do Stephen King, que ele fala isso, mas eu fico, meu Deus, eu não consigo. Eu leio, assim, eu leio devagar e eu escrevo devagar também, né? E eu falei, mas eu admiro quem consegue, isso é muito legal. Uma E é coisa engraçado que eu não sou leitor do Stephen King. é Eu não gosto dos livros do Stephen King, com exceção do sobre, livro sobre a escrita. sobre a escrita. É espetacular. Então eu sempre falo que, apesar de não gostar da escrita do Stephen King, ele é o meu mentor, ele é o meu mestre, assim, sabe? De ter essa constância na escrita, de escrever livros de forma rápidas, né? Para mim não parece rápido, mas eu consigo escrever um livro em uma estação, como ele fala, né? Em 4 meses, assim, eu consigo escrever o livro. Ah, não, você escreve super rápido. Eu demoro. O que eu tô escrevendo agora tá 3 anos, 2 anos já. Você numa estação, meu Deus, né? É uma estação. De 3 a 4 meses, o livro tem que estar pronto. Então, mas a questão, eu falei, beleza, se você fizesse a primeira escrita, fizesse uma história simples, mas vamos falar do seu livro, né? Vamos falar do Enigma Blake, aqui eu tenho aqui. Sou leitora do Rafael e você escreve muito rápido, só que não é uma escrita rápida aqui. Pelo que eu tenho acompanhado na sua escrita, você tem uma pesquisa e uma descrição muito fiel aos fatos, às curiosidades, né? Eu fico muito curiosa para saber como é seu estilo de pesquisa, porque você faz uma preparação antes de escrever, ou você vai escrevendo e fazendo a pesquisa, ou são coisas que você já sabia antes e você só vai acrescentando, porque assim, tem muitos detalhes de coisas muito diferentes. Por exemplo, o Enigma Blake, se passa na Inglaterra, né? E a descrição do Rafael dentro do Enigma Blake parece que ele estava lá dentro do cemitério e ele fala de cada estátua, para onde ela está virada, o que está escrito, quem está enterrado ali, um do lado do outro, quem já foi, quem veio, né? E não é só no caso do cemitério, em outros casos também, por exemplo, Oxford, você conta a história da universidade inteira num trecho onde dois personagens se encontram, fala do C.S. Lewis, do J.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien. É, E eu fico curiosa mesmo para ver, porque no meio de toda a confusão que você coloca na sua história, você coloca muito de curiosidade e muito de história, de fatos, né? Como é que é seu processo? É importante lembrar que se você lê os livros pré-Enigma Blake, ele não tem muito essa descrição, porque era uma coisa que eu odiava no Stephen King. Só que quando eu fiz o curso com o Dan Brown e com o James Patterson também, um curso de escrita criativa com eles, eles falaram que o cenário ele tem que ser um personagem. Então, eu acabei, assim, e os meus livros eram muito corridos. Então, eu sempre acabava ganhando nota 4 de 5, nota 9 de 10, né? O pessoal falava, você está quase lá, mas está faltando alguma coisa. E era exatamente você descrever um pouco melhor os cenários, descrever melhor um pouco as situações. Eu não preciso ser corrido como é o Sidney Sheldon. Eu estava tão preocupado em ser igual ao Sidney Sheldon que eu acabei pegando os mesmos vícios e os mesmos erros que o Sidney Sheldon. E eu não conseguia fazer bons finais como o Sidney Sheldon fazia. Então, quando eu fiz o curso com o Dan Brown, isso mudou a chave. Então, o Enigma Blake ele veio exatamente para mudar o panorama da minha escrita, da forma como eu trabalho os meus personagens, o próprio cenário ganhou vida, né, dentro da história. E por incrível que pareça, o Enigma Blake ele foi finalizado entre 15 a 20 dias. Foi Meu uma coisa Deus. assim muito rápida. Eu até falo que ele quase foi psicografado assim, de tão rápido. Eu não conseguia dormir. Eu acordava de madrugada, minha esposa ficava muito doida comigo,
vai dormir, tá? E eu não conseguia dormir. Sabe, as vozes, né? Todos os escritores têm vozes, né? Sei. Que fala, vai lá escrever, ó, vai acontecer isso no seu livro. E eu sonhava com cada capítulo, eu sonhava com cada trecho. E ele me deu uma nova perspectiva de escrita. Porque, como ele é em 9 noites, eu escrevi a primeira noite, eu já tinha como se fosse. Ele foi um dos poucos livros que o pessoal fala que tem dois tipos de escritores, né? O arquiteto e o jardineiro. Uhum. Eu sempre fui mais jardineiro. Eu gosto de deixar a história me levar, né? Eu sou meio arquiteto. Então, esse daqui eu planejei tudo. Então, assim, vai acontecer isso na primeira noite, isso aqui na segunda noite, né? Mas como você leu, tem uma reviravolta no meio, em Hum. que quem é o mocinho se torna o vilão, quem é o vilão se torna o mocinho, né? E isso mudou toda a perspectiva da história. Eu tive que remodelar tudo, então eu escrevi o primeiro dia, escrevi o segundo dia, voltava para o primeiro dia, reescrevia, ia para o terceiro dia, reescrevia o primeiro, o segundo, até chegar na nona noite. Então, assim, foi muito rápido, foi um processo, assim, que eu fiquei de 14 a 18 horas por dia escrevendo, assim, e, e quando eu terminei de escrever, sabe, parece que saiu alguma coisa assim, eu falei assim, agora está pronto, né? Não, eu fico impressionada. E você fala que reescreveu. Só para escrever já é um processo demorado, né? Nossa, qualquer dia você falou que vai fazer uma biografia, qualquer dia você detalha essa escrita, porque é impressionante, muito impressionante. E conta para nós do que se trata o Enigma Blake, e ele inaugura uma série de livros, né? Que você está planejando. Sim. Eu já tenho, acho que aproximadamente 12 histórias já escritas com o Gregory Evans, nesse mesmo estilo, né? Ele nasceu, na verdade, de um livro antes do Enigma Blake, que se chama Nada Além do Céu. Ele foi meu primeiro livro que começou a ganhar prêmios literários e tudo mais, só que era uma história assim que não era o protagonista. Ele era um personagem secundário dentro da história, né? Então, assim, tinha outros personagens protagonistas. Só que quando eu tive o Enigma Blake, na verdade, ele surgiu como um acidente. Era para eu escrever um livro que eu já terminei, vai ser um dos próximos livros que eu vou lançar, né? Que ele vai chamar o Código Crowley, que eu vou falar sobre Aleister Crowley, tudo mais, né? Toda aquela parte, né, de misticismo. Ele é a sequência direta do Enigma Blake. E quando eu estava pesquisando sobre Aleister Crowley, eu caí num pedaço em que falava sobre o William Blake. Aí, de repente, fez assim, ó, na minha cabeça e ele veio assim, sabe, como se fosse um furacão assim, na minha cabeça, assim, ó, fala sobre isso. Eu comecei a pesquisar, né, falei assim, porque esse foi um dos livros que eu falei assim, que tipo de escrita o Dan Brown faria? Sobre quem que o Dan Brown escreveria, né, um personagem tão enigmático, um personagem, por exemplo, essa imagem que a gente tem do diabo, né, com chifre, rabo, com setas, coisa assim, tudo isso foi o William Blake que criou. E eu acho que era uma coisa tão legal de ser trabalhada, sabe? Um cara que foi excomungado da igreja e de repente ele é santificado depois, sabe? É uma coisa muito legal, muito bacana de ser trabalhado assim. Então ele nasceu por acidente e acabou mudando todo o cenário assim da minha escrita, me projetou, né, num cenário internacional, ganhou mais de 12 prêmios. Então o livro ele traz exatamente essa essência, sabe? De muito Dan Brown, assim, de ter um mistério, de ter um romance com um enigma, né, que as pessoas não conseguem descobrir e de repente vai descortinando dia após dia todo o cenário de Londres, sabe? Que era uma cidade que Dan Brown não tinha escrito nenhum livro. Então eu falei assim, poxa, tá tudo aqui, a coisa aconteceu assim na minha frente e foi muito legal, muito bacana o livro. Ele nasceu de uma forma muito espontânea. E agora você está lançando uma sequência desse mesmo detetive, né? Você falou que não é Sim, uma sequência direta, mas também não é, é uma aventura desse detetive. Mostra aí é uma pra aventura. gente, mostra pra gente e conta um pouco os segredos desse novo livro. Esse aqui se chama A Profecia Perdida.
ele é uma aventura pré-apocalíptica, digamos assim. Então, quem gosta dessas coisas de apocalipse, né, do que vai acontecer, o nascimento do anticristo, né, toda essa preparação, digamos assim, então ele vai ser trabalhado dentro desse livro. Ele, basicamente, serão 3 livros sobre essa temática, né? Esse, que é a Profecia Perdida, um dos próximos, que se chamará A Chave da Rainha, que ele também vai ser essa preparação pré-apocalíptica, e depois o outro, literalmente, né, no momento apocalíptico mesmo, assim, sabe? Do anticristo tá aqui, tendo que Gregory Evans tentar salvar o mundo, daí por diante. Mas o livro, ele tem 2 cenários, praticamente. Ou A Profecia Perdida. Ele começa em Nova York, que é a cidade que o Gregory Evans mora, trabalha, né? Então tem um ritual satânico na igreja Trinity Church, lá em Nova York, e ele começa a investigar esse ritual. Aí descobre que alguns participantes desse culto, né? Eles fazem, são filhos de pessoas fortes do governo. Então o governo tira ele da, da cena, né? Então vem ordens de cima que ele não pode investigar isso e mandam ele para o Vaticano, que o irmão dele é um bispo, né, lá do Vaticano, e ele vai para prestar um apoio para o irmão dele. E acaba descobrindo que esse cenário que aconteceu em Nova York, ele está ligado com as coisas que estão acontecendo no Vaticano. Então, os fatos, né, como vocês já devem saber que os meus livros, eles são várias histórias que eles vão se entrelaçando e chega no final ele tem esse desfecho. Então aí tem esse desfecho lá no Vaticano, em que ele acaba descobrindo todo o cenário é, dessa construção do Anticristo? teoria do anticristo, né? Então tem toda essa preparação e ele está ali no olho do furacão para poder impedir o nascimento do anticristo. Uma curiosidade, uma dúvida. Você falou que o segundo livro vai ser A Chave da Rainha. E agora que não tem mais a rainha? Vai contar a história para trás ou você vai atualizar? Não, a rainha do qual vai ser falado nesse livro é a Elizabeth I, não a Ah, Elizabeth II. Então eu vou estar falando sobre John Dee, né, que era um homem assim do qual ela se confidenciava, tudo que ela buscava era como se fosse um profeta dela, né? Então, dentro da história, e o John Dee, para quem não sabe, ele é o 007 original. Ele ah, era como se fosse um detetive da rainha, né, que mexia com coisas espirituais e tudo mais, e ele foi o primeiro a assinar com um codinome do qual, se você lê os livros do Ian Fleming, ele literalmente fala que o 007 ele foi inspirado no John Dee 007, o agente da rainha. nossa, esse gosta de história, meu Deus. Não, mas eu acho super legal. O livro dele é cheio, cheio, cheio de curiosidades, assim. Então, falou, viu que o pôr do sol tá laranja. Ele sempre tem uma curiosidade para falar, para os personagens falarem alguma curiosidade. É muito, muito bacana. Lê pra gente a sinopse desse novo livro? Do A Profecia Perdida, Isso, isso. né, lançamento pela Terra Bela. Ele fala assim: a morte de um professor de história da Universidade de Nova York durante uma expedição no Iraque desencadeia uma sucessão de eventos que estavam profetizados desde os tempos bíblicos do dilúvio, onde foi escondido o livro de Nimrod, o homem mais poderoso da época, e agora o mundo está prestes a sucumbir diante do poder que o próprio Deus anteriormente temeu. Gregory Evans, ao investigar a morte de um garoto em um ritual satânico na Trinity Church, se vê envolto numa trama de dominação global, onde todos são suspeitos e culpados, inclusive Deus e o próprio diabo. Ô, Rafael, Manda, uma pergunta para você. Para manda. quem não é do meio, assim, né? Para quem não conhece esse tipo de literatura, esse estilo de livros, né? O que você indicaria como iniciante? Ó, começa por aqui, segue essa trilha.
Vê se você gosta, pô, tá bacana, um intermediário e um que seria um avançado. Por exemplo, ou se tem problema também, chego no avançado, vou ver, vou começar a ler, não vou gostar, porque já não se preparou antes. Tem algum desse tipo de problema? Não, porque você foi citando várias coisas aí, vários autores, né? Então, deixa eu tentar entender um pouco, porque não é muito meu estilo de leitura também, né? Como que seria? O que você indicaria de iniciante, intermediário e avançado aí? Eu sempre falo que acho que a melhor leitura que se pode começar por uma leitura policial é Agatha Christie. Ela é a rainha do crime, ela é a pessoa mais espetacular. Só que a Agatha Christie, ela não é muito bom você pegar qualquer livro dela. Então, seria interessante você começar com os livros do Hercule Poirot e da Miss Marple, que são os melhores livros, assim, são os mais inteligentes, intrigantes, né? E você tem até tenho aqui do meu lado, que é a minha leitura do momento, né? Uhum. James Patterson. James Patterson, ele é o autor que tem mais livros número um no New York Times Book Review. Então, assim, é maravilhoso a escrita dele, é maravilhoso a trama como ele coloca, assim, é espetacular. E, obviamente, né, que, na minha opinião, é o melhor no gênero de thriller policial, é o Dan Brown. O Dan Brown, assim, ele tem, assim, livros espetaculares. Não tem um livro ruim dele. Todos os livros são muito bons. Então, assim, pode começar com o Código da Vinci, que é o mais conhecido. Obviamente que esse tipo de leitura é um tipo de leitura que você não pode ter preconceitos, né? Então, assim, por exemplo, se você vai ler Código da Vinci, você vai estar falando da temática principal do livro é que Jesus foi casado. Então existem pessoas que vão falar, não, mas Jesus não foi casado, mas isso é uma ficção, né? Então a ficção ela vai trabalhar com a possibilidade de que Jesus tenha sido casado. A profecia perdida, por exemplo, ele vai trabalhar com uma possível vinda de um anticristo. Obviamente que não é o anticristo previsto na Bíblia, mas eu coloco aqui uma possibilidade, sabe, de uma pessoa ter sido preparada para a dominação mundial. E daí por diante. Então, esse que é legal da literatura de thrillers policiais, é porque ela é uma leitura inteligente, é uma leitura que você vai aprender conceitos novos, você vai aprender teorias de conspiração, daí por diante. E onde a gente encontra esses seus livros para caso alguém queira comprar, onde que encontra seus Os meus escritos? livros, eles estão disponíveis na Amazon, né? Tem alguns tanto físico quanto digital. Você tem os livros físicos na Wiclap também, que você pode comprar, chega direto na sua casa. No Clube de Autores, no site da editora Litera, tem o meu livro Uma Sombra Além da Escuridão. O Profecia Perdida, que é o que está sendo lançado, né? Lançou no finalzinho de janeiro, no início de fevereiro. Você consegue encontrar no site da editora Terra Bela também. E também pode ser comigo, que eu tenho um estoque aqui em casa. E comigo tem o Plus que vai autografado, né? Aê! E Dos sites da Amazon não vai autografado, só comigo que vai autografado. é verdade. E fala suas redes, né, para o pessoal entrar em contato com você também, né? Porque eu acho que tem bastante gente que é fã desse gênero e ia adorar trocar uma ideia depois de ler seus livros. Eu sempre respondo a todos, sabe? Eu não tenho esse problema de ego assim, não. Respondo a todos. Pode mandar inbox, pode mandar um WhatsApp, né? Então, é só pega lá, Rafael Zimichute. O Instagram, né, ele é Rafael Zimichute Oficial. E o Twitter, Rafael Zimichute, o Facebook, o LinkedIn. Basicamente, eu estou em todos, assim, e todos com Rafael Zimichute. Bom, Rafael, nosso papo aqui eu acho que foi até rápido, pelo tanto de coisa que a gente tem para conversar, então já fica a promessa aí de mais episódios com o Rafael, porque ele tem muita coisa bacana para contar pra gente.
Mas eu agradeço demais sua participação. A gente já participou de feiras, de outros eventos juntos, e a gente sempre está trocando ideia dentro desse mercado literário. Muito grata por você ter aceitado o convite de participar. É só me chamar que eu estou sempre aqui. Vocês são VIP. Agradeço demais. E a gente vai ficando por aqui. Então, até o próximo episódio. Não perca Storylândia. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Isso aí.